Boa noite, começa agora mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos o prazer de receber o juiz Emílio Migliano Neto, ele que é juiz auxiliar em segundo grau e vai conversar conosco aqui no Frente a Frente. Para conhecer um pouco da trajetória do entrevistado, um VT feito por nossa produção. Emílio Migliano Neto é nascido na capital de São Paulo e atualmente é juiz em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sua formação educacional compreende o curso técnico em assistente de administração no Colégio Objetivo, o curso superior de bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e pós-graduação em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura. Atuou como juiz eleitoral no período de março de 19 a maio de 2022, na segunda zona eleitoral, na região de Perdizes, na capital paulista. Exerceu as atividades docentes de professor assistente de Direito Civil na PUC de São Paulo e professor de Direito Processual Penal na Unorp, em São José do Rio Preto. No âmbito internacional, no ano de 2004, também, pela sua contribuição e aplicação da lei antidrogas, teve seu trabalho enaltecido pela Agência Norte-Americana de Combate ao Narcotráfico. Emílio Migliano Neto é entrevistado de hoje no Frente a Frente, edição São Paulo. Muito bem, doutor Emílio, em nome da diretoria da Rede Vida, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Frente a Frente. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o convite e mais uma vez estar aqui na Rede Vida, que já faz parte da nossa vida há muitos anos, desde quando nós morávamos em São José do Rio Preto, e a família Monteiro sempre nos recebeu, sempre nos acolheu, e é uma honra estar aqui com vocês essa noite. A honra é toda nossa, nós ficamos muito lisonjeados com a sua participação aqui. E claro, lembrando que você de casa pode participar do nosso programa enviando sua pergunta para o youtube.com/redevidainformação. Lá você pode enviar suas dúvidas para o doutor Emílio e a gente vai esclarecendo ao longo do nosso programa. Doutor Emílio, nós conversávamos nos bastidores e falávamos sobre a atuação, né, da magistratura. Nós vamos discorrer isso ao longo do programa, mas eu queria comentar sobre justamente esse período que o senhor esteve em São José do Rio Preto, onde houve uma atuação do senhor com o Dom Orani João Tempesta, que é conselheiro da Rede Vida, cardeal atualmente e arcebispo do Rio de Janeiro. E lá o senhor, com o Dom Orani, realizou um trabalho de assistência a famílias carentes, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre este momento e essa atuação conjunta. Pois não, a gente teve a oportunidade de, quando o Dom Orani chega nomeado bispo de São José do Rio Preto, e nós já morávamos lá em Rio Preto, já exercia o cargo de juiz na cidade, e nós fomos ao encontro do Orani muito receptivo, me coloquei à disposição para no que pudesse ajudar, auxiliar. Então foi uma aproximação de um católico querendo ajudar a igreja. E eu estava como juiz criminal, então eu estava atuando numa área muito pesada, né? Lidar com essa questão criminal nesse nosso país não é fácil. Uhum. Então, às vezes, eu sentia conflitos, né? Como católico, né? De mandar, às vezes, o acusado cumprir uma pena num sistema prisional falido, né? Essa é a verdade, e não recupera, não ressocializa. E aí eu conversava sempre com o Dom Orani a esse respeito, e eu como estava atuando muito na área de repressão ao narcotráfico, as questões envolvendo as drogas ilícitas, eu achei que poderia ajudar na questão da pastoral da sobriedade. Então foi interessante a nossa experiência, eu e minha esposa, nós atuávamos nessa pastoral da sobriedade, alguns padres também nos ajudavam, e nós sempre, eu por um lado aplicava a lei,
né? E depois eu ia lá na Pastoral da Sobriedade levar uma palavra de conforto para as famílias. Porque o maior prejudicado de tudo isso é a família daquele que se envolve com o crime, né? Então a gente sempre procurava dar uma palavra de esperança. Essa que foi a minha experiência nesse campo com o Dom Orani. E dali surgiu uma amizade que até hoje nós tivemos a honra de assistir o consistório, de ir para o Vaticano, assistir a solenidade, né, de quando o Dom Orani foi nomeado arcebispo do Rio de Janeiro. Então nós tivemos, na verdade ele estava lá em Belém, né, do Pará. Belém, Pará. Aí depois ele assume o cardeal do Rio de Janeiro. Muito bem, então é uma amizade de muito tempo. Falando sobre esses casos delicados que o senhor atuou, momentos que alguns não de destaque, mas que mexem com o pessoal, mas eu quero falar desses que ganharam projeção e destaque. O senhor tomou decisões que repercutiram na mídia ao longo do seu período de atuação. O senhor poderia citar algum desses e o que mais causou, assim, talvez, impacto no trabalho que o senhor realizou? Lá em Rio Preto, né, nós fizemos um trabalho de repressão. Eu trabalho lá, apesar de ser um juiz estadual, do âmbito estadual, a Polícia Federal se desloca para Rio Preto nós fazemos operações lá em São José do Rio Preto. Então foram apreensões a nível de Brasil de muita droga, muita droga. E de grandes narcotraficantes, que na verdade a gente fala que são empresários, né? Ele é investidor, ele investe, ele não é usuário da droga, ele investe. Então foi uma experiência muito rica. Eu tive essa oportunidade de trabalhar lá em Rio Preto, mais nessa parte de repressão ao narcotráfico, às organizações criminosas. E quando eu venho para São Paulo, eu saio da área criminal e vou para a área de fazenda pública, que é uma outra realidade, né? Então você vai, na verdade, aqui em São Paulo eu estava com a responsabilidade de julgar casos envolvendo o Estado de São Paulo e o município de São Paulo. Então, casos assim de muita repercussão. E com isso houve barrar a pintura de escolas com cores de partido, licença de funcionamento de shopping, que o senhor deu em sequência, desocupação de prédios no centro. Esses casos todos ganharam destaque da mídia e o seu nome figura lá como o juiz que deu ou favorável ou desfavorável. Perfeito, né? Isso mesmo. Eu até, além essa do shopping, por exemplo, era a questão envolvendo um grande shopping aqui da capital, que acabou repercutindo com a questão dos estacionamentos dos shoppings. Isso é interessante. Quem mora aqui em São Paulo sabe disso. Na época de datas festivas, para você chegar no shopping e para você sair do shopping é uma loucura. Sim. O trânsito fica... E quem mora nas proximidades sofre tudo isso daí. Então, esse caso que eu estou falando, na época até usei uma expressão, que a única lei que o empreendedor cumpria era a lei de Gerson, porque levar vantagem em tudo. Nossa, essa afirmação na minha lição repercutiu muito, né? E aí a gente conseguiu, em razão desse caso, desse case, a gente conseguiu fazer com que a Prefeitura de São Paulo se preocupasse quando aprovar os novos shoppings, com as áreas de estacionamento desses shopping centers. Isso repercutiu. Foi um grande avanço nessa questão, porque a região no entorno do shopping fica intransitável, né? Fica um caos. Natal, Dia das Mães, né? São exemplos que eu estou dando, né? Fica intransitável. Agora já as coisas estão melhores, já tá dando para estacionar um pouquinho mais com facilidade. Nesse caso do shopping, a questão era que o terreno tinha um problema com poluição ali. Com a ocupação, né, na verdade, né? Então, o que aconteceu? Ele teria construído a mais do que era permitido. É sempre assim. Sempre o empreendedor, ele sempre quer aproveitar o máximo do terreno, né? E aí é onde acaba interferindo em as consequências são sérias, né? E aí o Ministério Público, sempre fiscal da lei, ele entra com as ações bem contundentes e aplica multas altíssimos valores, né? Doutor Emílio, nessa questão que eu citei de barrar pintura de escolas com cores dos partidos, geralmente esse tipo de ação acontece em períodos como o ano de 2024, anos eleitorais.
Que tipo de absurdos, digamos assim, o senhor tem Então, acompanhado? essa que eu dei foi aqui em São Paulo, na capital, Uhum. que eu então, acho que era o prefeito ou o governador, não lembro, ele queria pintar algumas escolas com a cor do partido dele, Prefeito, né? E era uma despesa bilionária, bilionária, não estamos falando de milhões, bilhões. E eu não lembro, eu acho que era algum político entrou com uma ação popular ou uma ação civil pública pedindo para que se barrasse isso. Olha, tem irregularidade nessa pintura aí. E eu acabei dando uma liminar para que eu vou analisar, né? E essa minha decisão foi objeto de recurso, o tribunal manteve. No final, a sentença também final proibindo a pintura dos prédios também foi mantida a nível de segunda instância, né? E eu achei, mas eu percebi, eu fui estudar o caso, eu vi que no interior isso é muito comum, Corriqueiro. muito comum. Eu me lembro ali na região de Rio Preto, ali tinha umas cidades ali que gostavam de pintar. O prefeito, a prefeita tinha uma cor dela lá, e eles colocavam nas escolas, nos prédios públicos, né? E aqui em Então, São Paulo, mais de uma vez, foi notícia esse tipo de ação, essa tentativa de prefeitos quererem pintar pontos de ônibus, escolas, com isso. as cores do partido, né? Justamente, isso daí. E nós, como juiz da Fazenda Pública, que zelamos pelo dinheiro público, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E ver até onde é o legal, até onde isso daí é permitido, né? Então, evitar os abusos, né? Porque o dinheiro é público, essa é a verdade, né? O dinheiro é público, então, e volto a dizer, são milhões de reais, até bilhões. Bilhões. Bom, nós vamos voltar nessa questão política daqui a pouco, mas agora eu quero chamar uma pergunta do Paulo Júnior, da nossa equipe de jornalismo de São José do Rio Preto, para o doutor Emílio. Boa noite, doutor, tudo bom? Qual que é a relação do pintor renascentista Rafael com o praticar a boa justiça nos tempos de hoje, hein? Muito bem, então a pergunta do Paulo Júnior é essa: boa relação, Rafael e a boa justiça. Oh, excelente a pergunta, né? Rafael, eu comecei há muitos anos a me interessar pelo pintor renascentista italiano Rafael, porque no meu gabinete, nas minhas salas, onde eu trabalhava, eu tinha alguns afrescos dele. E aí, depois nós vamos falar sobre o livro, que a gente acabou coordenando a autoria, eu queria colocar uma obra de Rafael na capa do meu livro. E aí foi quando eu me aprofundei no estudo de Rafael. E aí eu descobri que Rafael, ele tinha a concepção dele sobre as virtudes, a importância disso, né? Eu achei assim que, na minha visão, Rafael já naquela 1500, né, já tinha essa preocupação em transmitir a importância de ter essas virtudes para o administrador. E aí foi quando eu falei, opa, isso aqui me interessa, né? E Rafael, ele é muito importante realmente nessa questão da justiça, é uma das figuras lá que ele coloca, é a justiça, e eu acredito que hoje o administrador público, o gestor público, tem que ter essa preocupação com a coisa pública, né? Principalmente com o dinheiro público, né? Então, eu acho que ele é muito atual. O Rafael está muito atual nos dias de hoje. Muito bem, então já falando desse livro que o senhor comentou, o livro é Temas Atuais do Direito Público, né? É uma publicação que o senhor coordenou os trabalhos, e na apresentação nós temos José Renato Nalini, desembargador, e o José Dipe. Ricardo Dipe. Todos eles fazendo uma referência ao trabalho que o senhor coordenou. E tem aqui como autores a Daniela Ribeiro, o senhor, a Gabriela Haddad, o Jefferson Padilha, a Nádia Fernanda, a Natália Turim, Silvia Aparecida e a Silvia Aparecida Risse. São duas Silvias Aparecidas. Como é que surgiu a ideia de coordenar esse livro? Perfeito. O que o leitor encontra? Esse livro ele é fruto do quê? De uma pós-graduação que nós fizemos na Escola Paulista da Magistratura. Eu, com tantos anos de magistratura, eu achei que eu não precisava mais estudar, né? Estudar, que eu digo assim, fazer um curso, né? Estudar, a gente todo dia está estudando, está lendo obras de doutrina, jurisprudência. Mas você ir num banco acadêmico,
Eu falava, eu já sei de tudo, né? Não preciso. De repente, entramos na pandemia. E eu falei assim, eu preciso ocupar meu tempo aqui, que senão eu vou entrar em depressão. E aí resolvi fazer à distância o curso de pós-graduação na nossa Universidade de Direito Público. Foram quase 2 anos de curso. E ali, na conclusão do trabalho, eu me preocupei, eu achei interessante em falar sobre improbidade administrativa. Então, eu convidei outros colegas que fizeram o curso comigo. Nós temos aí 2 procuradoras de município da Grande São Paulo. Nós temos assistentes e escreventes do Tribunal de Justiça, que trabalham com desembargadores ou com juízes. E nós temos um oficial, um dono de cartório de registro de imóveis. Então, é uma experiência. Então, o que aconteceu? Eu peguei essas pessoas, falei, vamos escrever. Cada um escreveu uma determinada matéria. E são assuntos, por exemplo, nós temos lá... Eu vi aqui, desapropriação por utilidade pública e incidência de imposto de transmissão oneroso sobre bens imóveis, que é o ITBI, né? ITBI. Então, são assuntos que estão aí, todo mundo... E precatório. Quem que não tem um precatório? Os professores, coitados, vivem reclamando, quando vão me pagar? Quando que eu tenho, né? Então, são assuntos que a gente colocou justamente que o leigo... Não é só quem trabalha na área jurídica, o advogado, o promotor de justiça, o juiz. Não. O leigo também pode, porque a gente conseguiu colocar uma linguagem bem acessível. Não é aquele juridiquês, nada disso. Essa foi nossa preocupação, sabe? Então, por isso que eu digo que é um livro assim atual e de bastante interesse de todos envolvidos. Essas questões. E essa questão, por exemplo, do ITBI... O ITBI, esse imposto aí é um imposto que as pessoas não têm conhecimento. Dependendo do que acontecer, a pessoa tem um débito depois com a fazenda e não sabe. Não sabe. Ela, numa transação imobiliária, ela deixa de fazer esse recolhimento desse imposto, daí depois vem a cobrança. Aí ela perde o sono, né? Então, e quem escreveu isso foi o Jefferson, que é do registro de imóveis. Ele é altamente especializado. Então, eu falei, não, vamos lá, um tema muito importante. Então, a gente se preocupou em trazer uma obra bem diversificada, né, nos assuntos, né? E eu, na área de improbidade, eu falo, esse é um outro problema que está muito em vigor aqui, está muito vigente, que é a questão do dolo e da culpa. Na legislação anterior, para se configurar o ato de improbidade, exigia-se dolo e culpa. Na modalidade culposa também era punido. Hoje o legislador mudou, sensível aos problemas que foram causando, administradores públicos sendo processados indevidamente, tal, afastou-se a modalidade culposa. Interessante. Eu falo justamente na parte que me diz respeito sobre essa questão do dolo e da culpa na improbidade administrativa. Antes de falar da improbidade administrativa, tem mais coisa do livro que nos deixa curioso, que é o fato de que a capa é uma pintura de Rafael. E no processo de escolha, e até a conclusão final, houve uma história muito engraçada envolvendo a autorização. Como é que foi isso? E justamente, eu disse para vocês no início que eu estava interessado em colocar essa obra do Rafael na capa do livro, e aí eu fui atrás, né? Eu perguntei para o editor, para a editora, né, como que nós faríamos. Ele falou, doutor, não, essa daí o senhor precisa comprar os direitos autorais, esse daí nós não temos, não está ainda público. Sim. Não é público essa pintura aí. Aí eu peguei, primeira coisa, falei, eu quero. Aí eu peguei, liguei para a dona Orani, falei, dona Orani, me ajuda. Eu preciso saber como que eu consigo os direitos autorais. Aí ele me indica o responsável pela rádio Vaticana, Silvonei José, que inclusive lançou um livro recentemente, isso, né? Foi nosso entrevistado aqui no Frente a Frente. É uma pessoa boníssima, foi muito atencioso. Falei com ele, prontamente ele me indica, ele me coloca em contato com a direção do Museu do Vaticano. Maravilha. Troquei mensagens e acabei adquirindo os direitos para poder colocar na obra. Então, graças a esses contatos, né? Isso que eu acho assim, se você tem um sonho, corra atrás, não fique esperando chegar. E eu falei, não, vamos colocar essa imagem. E está aí,
sabe? Aí eu acabei recebendo também na modalidade digital a pintura do Rafael, e aí eu mandei imprimir em alguns lugares, eu fiz quadros, aumentei, e eu acabei dando um de presente para o Naline, acabei na minha casa colocando um, no meu gabinete coloquei um, né? Porque é uma obra muito, olha, não sei, eu posso estar de uma certa forma muito envolvido, né, com a questão, mas é uma obra muito bonita. Você fica olhando, você fica fala, puxa, um pintor fazer uma obra dessa em 1500, né? E às vezes as pessoas não imaginam, né, o que tem a ver a obra do Rafael com um trabalho do direito, isso. mas depois da sua explicação fica muito claro a preocupação que ele tinha com a Com questão, certeza. né, do O direito, Papa, da questão o Papa da época, se não falha a memória, eu até anotei, o Papa Júlio II, que contrata ele, e ele queria ter uma sala para despachos, para fazer os despachos dele. E aí ele pede para Rafael pintar o teto dessa sala, né? Eu até recomendo, quem puder, vá visitar, vá conhecer. O Museu do Vaticano tem várias salas, né? E essa ala dedicada ao Rafael é incrível. Tem muita, não é só isso, não é só essa obra, tem mais coisas lá, né? Não quero quebrar aqui a surpresa, mas vale a pena ir conhecer pessoalmente. E a gente percebe o envolvimento do artista com a questão, o estudo que ele morreu com 37 anos, Rafael, morre com 37. Naquela época eles morriam jovens, cedo, né? mas com uma obra significativa. Uma obra incrível. Eu agora estou até fazendo uns cursos aí, online, para me aprofundar no Rafael, porque acho que vale a pena a gente conhecer. Não ficar só superficial, né? Sim. Eu acho que é importante, um conhecimento muito... Né? E eu tive assim, eu já fui várias vezes para Roma, Vaticano, e as primeiras 2 vezes que eu fui, eu não conseguia chegar nessa sala, eu não conseguia. Eu procurava, não achava, porque ali é um labirinto de arte. É um arte, labirinto, e você precisa dedicar uns 3 dias para conhecer o Vaticano, o Museu do Vaticano. Até que uma vez, se não falha a memória, no consistório de Dom Orani, eu fui com meu filho lá. Aí eu falei, Eduardo, localiza para mim essa sala. E hoje em dia, foi uma facilidade. Ele falou, pai, é fácil, ó. Me levou lá. A hora que eu vi aquilo, nossa, eu me emocionei. Falei, cara, eu estou procurando isso faz tanto tempo, né? Aí tirei foto, nossa, foi uma experiência muito, muito legal. Muito bem, eu quero voltar nessa questão da improbidade administrativa, que é um problema muito corriqueiro. A gente sempre vê esses temas no noticiário, mas eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente volta com esse tema. O Frente a Frente volta já conversando com o Dr. Emílio Migliano Neto, ele que é juiz auxiliar em 2º grau. A gente volta já. De volta com o Frente a Frente, conversando com o juiz auxiliar em 2º grau, Dr. Emílio Migliano Neto. No bloco anterior eu encerrei perguntando sobre a questão da improbidade administrativa, né? De que forma que ela prejudica o desenvolvimento dos municípios e como é que a população pode identificar alguma improbidade? É uma excelente pergunta, porque essa é uma grande preocupação de todos nós que pagamos nossos impostos e que esperamos, né, que sejamos beneficiados com os serviços públicos. E o que a maioria das vezes, a gente percebe que o desvio do administrador público, ele envolve, às vezes, uma contratação com alguma empresa para fazer um serviço público, e é ali que a coisa acaba pegando, né? Então, não existe ali uma publicidade, uma transparência nessa contratação. E, às vezes, esse serviço público, esse bem público, ele é fornecido a um preço bem maior do que aquilo que era o justo se pagar. É aí que acaba acontecendo aquilo que a gente chama de falcatrua, de ilícito administrativo, e até mesmo chega a barrar num ilícito penal. Então, a população ela tem que sempre acompanhar essas contratações, essas compras, né, para que esse dinheiro que você paga do seu imposto, ele realmente seja
empregado de forma adequada, correta, porque se não acontecer isso, nós vamos ver o quê? Um desvio. E quem vai ser o maior prejudicado com isso? A população, a própria população, né? Nós tivemos casos assim muito graves que a gente acabou apurando. Eu não posso ainda falar porque ainda estão em fase de julgamento em segundo grau, mas a gente percebe numa investigação bem feita. Eu sempre costumo falar uma coisa: não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. É isso que é o que acontece. Quando não se quer o resultado na apuração, se faz uma coisa mal feita. Isso acaba incentivando, acaba permitindo que o mau administrador, né, ele use, ele se sinta à vontade para fazer a coisa ilícita. Muito bem. Nós temos pergunta do YouTube e eu vou pedir para a nossa equipe colocar no ar agora, porque o pessoal quer perguntar para o doutor Emílio quais são os desafios relacionados à proteção dos direitos humanos em um contexto de conflitos políticos ou sociais? Pergunta da Luísa. Perfeito, excelente pergunta, Luiz. Nós temos assim que os direitos humanos hoje em dia é uma preocupação mundial, né? E a gente está vendo aí questões envolvendo inclusão social, nós estamos vendo as guerras, né? Discriminações. A humanidade está passando por um momento muito complicado. E eu acredito assim que, num caso, o Poder Judiciário ele tem uma responsabilidade muito grande. Quando esses casos são levados ao seu conhecimento, ele deve de agir de forma rápida e eficaz, né? Você não pode, num caso de uma violação envolvendo, hoje nós temos aí muito agressões às mulheres, por exemplo. Se você demorar para tomar uma providência, né, eu já vi casos que acaba resultando em morte, né? A pessoa perde a vida. Então, se demorar para se resolver aquela questão, é muito preocupante. Então, hoje, as autoridades policiais, o Ministério Público e o Judiciário têm que trabalhar de uma forma muito rápida, né, nessas questões, nessas violações aos direitos humanos. E a nível mundial, nós estamos vendo aí as guerras que nós estamos enfrentando, graças a Deus, não é aqui no Brasil, né, mas tem uma repercussão, porque são seres humanos, a gente vê na televisão, a gente vê na mídia isso. Isso nos preocupa muito. Então, nós precisamos, eu tenho visto que o Papa Francisco tem falado muito a esse respeito, para chamar a atenção dos católicos sobre isso, e a gente tem que, de uma certa forma, nos preocuparmos com essa questão, né, dos direitos humanos. Muito bem. Doutor Emílio, a gente falava sobre sua atuação como juiz eleitoral, né? Estamos em ano de eleição. Eu queria que o senhor comentasse sobre decisões que o senhor tenha passado ao longo do período que foi como juiz eleitoral e o que mais absurdo os políticos costumam fazer ou se aproveitar, né, de brechas para fazer nesse período para conseguir voto do eleitor. Isso daí, eu fui juiz eleitoral durante quase 2 anos aqui em São Paulo. Eu peguei uma zona eleitoral que inclusive era responsável pela Lava Jato, e a gente recebeu, era distribuído entre eu e outro juiz, esses processos da Lava Jato, envolvendo a questão eleitoral, e a gente teve condições, eu era também responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral aqui em São Paulo. Foi um desafio, graças a Deus eu tinha excelentes assistentes que me ajudaram muito nesse trabalho. E a gente, na época, o que estava surgindo bastante eram as fake news, né? Isso daí e a gente sabe que isso daí, a tendência, isso daí é aumentar, né? Então, os maus cidadãos, eles procuram usar as fake news para deturpar as matérias, os assuntos. E a gente era mão pesada. Eu detectava, eu tive a oportunidade de detectar alguns casos assim, e eu já mandava... eu já mandava tirar do ar. Oficiava
a plataforma lá onde era divulgado e mandava tirar do ar, e aplicava multas. Então, essa atitude da minha parte, eu acho que ela ajudou a diminuir um pouco, na época, aquelas pessoas que se arriscavam a querer infringir a lei, né? Então, quando a justiça ela é rápida nessa área, ela também colabora para que os casos acabem sendo menores de ocorrer, né? Mas foi uma experiência muito rica, né? Nesse caso aí, não vou citar Sim. casos assim, mas lá repercutiram bastante, de ofensas a pessoas públicas, né? Então, a gente tomava medidas enérgicas e rápidas e conseguimos aplicar altas multas, que é uma forma, mexeu no bolso, mexeu no bolso, a coisa pega, né? Então, a gente tomava essas providências aí. Eu ia falar justamente sobre a questão da pena, né, oferecida a essas pessoas, porque eu acho que a gente sempre, todo período eleitoral é a mesma história. Chega o período eleitoral, candidatos, pré-candidatos fazem coisas ou para provocar o opositor ou para se vangloriar ou criar fake news. Agora, eu queria saber de que forma a justiça tem se preparado para enfrentar as fake news, que geralmente surgem nesse período com uma intensidade maior, mas a gente vê em casos, por exemplo, como a tragédia do Rio Grande do Sul, que tem espalhado aí uma centena de mentiras diárias. A justiça tem se preparado para encarar isso? Então, no âmbito da justiça eleitoral, nós estamos percebendo que o Tribunal Superior Eleitoral, a presidência, ela tem se preocupado em conversar com as plataformas, as empresas que são responsáveis por colocar isso no ar, para que atendam rapidamente às ordens judiciais. Porque se tiver um delay muito demorado, prejudica. Algumas horas no ar causam um estardalhaço, né? Porque ela ela repercute com muita rapidez. Depois, para desfazer aquilo, para desfazer, não existe, não é na mesma proporção que vai. Não vai na mesma proporção. Então, a Justiça Eleitoral aqui do nosso Estado de São Paulo, nosso TRE e também o TSE, eles estão fazendo essas gestões junto a essas empresas para que se torne mais rápida o cumprimento das decisões judiciais. Essa é a forma que nós temos aí visto, né? E eu acho que ela é eficaz. E aplicar as multas, né? Eu acho que isso daí, e instaurar as apurações no âmbito policial num primeiro momento, depois transformar em processos criminais, né? Porque é só assim que essas pessoas vão aprender a se portarem, né? Como cidadãos. Muito bem. Nós temos uma pergunta da Luciana, do nosso time de jornalismo, e eu gostaria de pedir para a nossa equipe colocar no ar aqui para o doutor Emílio. Olá, boa noite, doutor Emílio. Quando se diz que a justiça é lenta, qual a verdadeira questão envolvida? Muito obrigada. Muito bem, então, pergunta da Luciana para o senhor. Pois não. Luciana, eu tenho saudades aí de Rio Preto, viu? De vocês, né? E agradeço a sua pergunta, né, sobre a justiça lenta. Essa é a maior reclamação, né? Que a justiça lenta, ela não faz justiça, né? Mas a gente tem que entender que cada caso é um caso. Nós temos que entender, isso agora, eu estou completando quase 40 anos de magistratura. E, às vezes, quando se fala que a justiça é lenta, eu também, como católico, eu falo que o tempo de Deus não é o mesmo do tempo do ser humano, sabe? Então, cada caso exige um estudo da parte do juiz, exige uma investigação, né? Então, hoje, com o processo digital, está muito rápido. É incrível hoje. Eu tenho visto que o advogado está lá no interior, ele já ajuiza a ação digitalmente, questão de 10 dias, 15 dias está dada a sentença. Assusta, agora está assustando. Nossa, mas o juiz já deu a sentença, né? Está muito rápido esse juiz, né? Mas pelo menos decidiu se está certo ou não, ele já está julgado o caso. Então, eu vejo dessa forma, né?
A justiça criminal, por exemplo, você está com, às vezes a pessoa está presa, aguardando um julgamento, e exige-se hoje, nossos tribunais, os nossos juízes estão preocupados com o período que a pessoa permanece aguardando o julgamento dela, né, que seja rápido isso, tem um prazo, a lei que estabelece o prazo a ser observado nesses casos de réus presos, né? E com relação ao caso que não é um réu preso, um processo criminal, que o réu não é preso, aí o juiz ele tem essa preocupação, porque aquela sentença ela vai repercutir na vida do cidadão. Com relação à matéria civil, né, envolvendo patrimônio, o juiz também tem que ouvir a outra parte, tem que ter todo um processamento que envolve tempo. E às vezes uma questão de direito de família, que esse é um caso que também aflige muito a nós, né, o juiz, questão de fixação de alimentos, questão de guarda de filho. Nossa, isso daí, para o juiz, ele precisa ter uma paciência, um perfil ali para entender o caso, uma preocupação. E volto a dizer, a lei, ela estabelece o prazo, né? Então, o juiz ele tem que observar aquele prazo. Mas, também, por outro lado, às vezes, alguns casos exigem maior atenção, um pouco mais de tempo para que se amadureça o caso, para que se chegue a um julgamento justo. Essa é a visão que eu aprendi nesses quase 40 anos de magistratura. Perfeito, ótima resposta. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, doutor Emílio, e daqui a pouco, frente a frente, volta para o último bloco dessa conversa com Emílio Migliano Neto. É rapidinho. Voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com o juiz auxiliar em segundo grau, doutor Emílio Migliano Neto, um amigo da Rede Vida, um amigo da sociedade civil no exercício do direito. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, doutor Emílio. E a participação do público é muito importante no nosso programa. E nós já temos pergunta para o senhor, e eu vou pedir para a nossa equipe colocar no ar. A Júlia quer saber como as questões de corrupção e influência política podem impactar negativamente o exercício do direito. Excelente pergunta, né? A corrupção, lamentavelmente, eu estudo corrupção há muitos anos. Eu tenho um livro que fala sobre suborno, ele é desse tamanho. Feito pelo senhor? Não. Eu comprei, né, porque eu queria estudar suborno, corrupção, e dos subornos mais antigos é o de Jesus, foi vítima. Olha. Né? É interessante isso. Lá o ser humano já tem essa história, né? É bem complicado isso, né? E a corrupção, a gente está percebendo, ela está cada vez mais se infiltrando nas instituições, em todas, sem exceção, todas. Então, os órgãos de controle, hoje nós temos os tribunais de contas, as corregedorias, que ficam detectando esses problemas, elas tomam medidas enérgicas. E, às vezes, a gente percebe que a gente fica surpreso, fala, nossa, mas que coisa, como que conseguiu, né, desviar tanto dinheiro? Né? Mas hoje, no nosso tempo, lá atrás, né, falava-se de 1.000, agora se fala de bilhões, né? É algo assim que preocupa. As cifras foram aumentando. Foram aumentando, e é o que a gente está percebendo, né? Que, lamentavelmente, mas eu volto a dizer, isso é questão do ser humano, né? Por isso que eu acho que eu reputo a religião muito importante, sabe? O temor a Deus, a formação você tem que ter. E eu acho que quando a gente tem temor a Deus, a gente pensa nas questões dos valores que nós devemos ter, né? Isso vai na formação. Então, eu falo para o pai e para a mãe, cuide do seu filho, eduque o seu filho, porque eu tenho certeza que lá na frente você não vai ter problema. Então, desde pequenininho, você já tem que transmitir a ele valores dessa ordem, sabe? Para que lá na frente você não vá visitá-lo num presídio ou saber que ele foi objeto de uma investigação criminal. Essa é a orientação que eu dou. Eu fui juiz de menores, né? Juiz da infância e juventude, não é que era juiz de menores, juiz da infância e juventude,
né? Então, a gente lidava já com as crianças infratores, com os jovens infratores. É um trabalho muito difícil, né? Porque às vezes o pai põe o filho no mundo e abandona para a sociedade. A sociedade se vira com ele aí. Sim. Então, é uma pena, é difícil. Quero mudar de assunto e entrar num tema que vem ganhando destaque aí, polêmica na imprensa, que é a questão dos quinquênios, não é? É um tema que, quando fala do salário dos magistrados, sempre levanta um debate muito fervoroso. Eu queria saber a opinião do senhor com relação aos quinquênios e a questão financeira que envolve aí o ordenado do magistrado. Do magistrado, né? Isso. Por que é tão questionado? Obrigado pela pergunta. Eu acredito que essa hoje está muito aí, está se discutindo muito na mídia. Os magistrados, aqueles que estão favoráveis a esse projeto de lei, que é a PEC, na verdade, é a PEC 10/23, que está em votação ainda nas casas legislativas. Eu vejo que há necessidade hoje, a importância das carreiras da magistratura e do Ministério Público. Quem está lá na frente, quem combate a criminalidade pesada, quem hoje nos regimes autoritários aí, os primeiros a serem atacados é o Judiciário, é o Ministério Público. Essa é uma realidade. Né? Agora, mas o que tem a ver isso com vencimentos? Se você não tem um juiz e um promotor de justiça devidamente remunerados, fica difícil, porque nós, que exercemos a carreira, nós não podemos fazer outra coisa a não ser juiz. E podemos lecionar aula no ensino superior. Só isso. Você não pode ter empresa, você não pode exercer outra profissão que não isso. E vai morrer sendo juiz, vai ter que morrer sendo promotor. Então, quando veio essa questão do subsídio, acabaram com todas, os vencimentos nossos se limitaram ao quê? A um único valor, que é o subsídio. O que aconteceu? Aí, é o que eles falam, foram criando, para fugir um pouco dessa situação, foram criando aquilo que eles chamam, como que é? O penduricalhos. Eles falam de que é penduricalho. E, então, para contornar, então, auxílio residência, auxílio paletó, auxílio, né? Umas coisas assim que você fala, né? Umas coisas que falam, mas está lá na lei orgânica da magistratura, está previsto. Então, a solução, no nosso entender, com a aprovação dessa PEC do quinquênio, a cada 5 anos de exercício do cargo, o magistrado tem direito a 5% de aumento nos seus vencimentos. E eu vou ser sincero para vocês, é um incentivo para o magistrado, porque, como ele só vive disso, ele só tem nós não temos assim, ganhar mais. Não, é só quando tem um reajuste do ministro do Supremo, repassa para os magistrados, de 1º grau, 2º grau. Aí o que acontece? Nós não temos, de modo algum, outra forma de aumento de remuneração maior. Então, vai-se criar essa situação. E o juiz, o que nós estamos vendo hoje em dia, magistrados estão abandonando a carreira. Está acontecendo isso. O pessoal está indo para carreiras, advogar e outras profissões que ganham mais. Então, às vezes não tem um perfil necessário para ser juiz, você precisa ser, na verdade, a gente fala assim, você não precisa ser franciscano, né? Não precisa ser franciscano também, mas você tem que ter ali, você vai ganhar, eu sempre falo isso, eu aprendi isso, você vai ganhar o suficiente para ter a sua comida, a sua casa e a sua casa. Mais que isso, não pense que você vai fazer coisa errada. Então, o mínimo você vai ter. Então, um padrão de vida necessário para lhe dar essa autonomia. Porque você fala assim, você vai ser juiz e você vai ficar sujeito, quando você litiga, você fala assim, ele é amigo do juiz, ele vai comprar o juiz, né? Então, essa é a ideia que nós temos aqui no Brasil, é uma pena, né? Mas, olha, eu estou aqui há quase 40 anos, aquele juiz que se corrompeu, hoje ele perdeu o cargo, está fora da carreira,
né? A gente sabe de casos, são pontuais, né? Dentro do universo de milhares de juízes, são pontuais esses casos, e quando se descobre, põe para fora, né? Então, por isso que eu entendo que uma forma de valorizar a carreira da magistratura e do Ministério Público é a aprovação dessa PEC. O senhor falou sobre abandono do cargo, né, por jovens ou pessoas que deixam a magistratura. O que o senhor deixaria de exemplo ou diria para quem nos acompanha, quem quer seguir essa carreira da magistratura, o que diria de incentivo? Eu acho assim que eu estou aqui, né, há muitos anos, já posso me considerar um velho juiz, né? E para os jovens, a gente está preparando alguns para entrarem na carreira da magistratura. Eu digo que a coisa é uma carreira muito bonita. Você distribuir justiça, fazer justiça nesse país é um desafio muito grande, né? Não é fácil, né? Nós não precisamos de gênios. Gênio não faz justiça. Gênio não faz justiça. Nós temos que ser uma pessoa próxima da população, próxima em termos de conhecimento, de saber o que está acontecendo, né? Não quer dizer que você tenha que estar lá junto, lá no bar, bebendo junto com eles. Não, não é isso. Não. Você tem que ter uma postura de magistrado, porque a população quer isso. Ela quer o juiz distanciado, diferenciado, né? Ele precisa de ter esse cidadão distante, essa imagem é muito importante, né? Para que ele tenha confiança na instituição, né? E graças a Deus eu sempre, por onde eu passei, até hoje eu tenho amizade com algumas pessoas que falam, que me procuram às vezes, que agradecem as decisões que eu proferi, né? Falaram que ajudaram, inclusive na área criminal, né? Eu tenho cidadãos que eu condenei criminalmente, e falou, doutor, eu consegui sair disso. Uma vez eu estava num gabinete, tem um minutinho só para falar? Por favor. Eu estava no meu gabinete e chegou lá um advogado para despachar, falou, doutor, o senhor lembra de mim? Eu olhei para ele e falei, não estou lembrado. Ele falou, o senhor me condenou uma vez, mas só que o senhor me autorizou a sair para estudar, a fazer faculdade, lá em Rio Preto. Olha só. Aí, doutor, eu fiz a faculdade, hoje eu estou advogando aqui, hoje eu tenho família. Olha, para mim, como magistrado, não tem... como ser humano também, né? Justamente, é um ser humano. Eu dei uma oportunidade. Então, isso que é bacana, a gente como juiz poder ter esses testemunhos, né? Isso é algo que não tem preço que pague. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta de um telespectador, eu vou pedir para colocar na equipe, nós temos tempo ainda. Como a burocracia e a morosidade do sistema judiciário afetam a eficácia do exercício do direito? Acho que a gente já falou um pouco disso na Isso aí resposta da demora, pergunta, né? Mas de que forma? Não, eu acho que realmente está se preocupando, o legislador está preocupado com essa questão da demora, da burocracia, está tentando se fazer normas, leis processuais mais rápidas, mais eficazes, e isso de modo que... o juiz, ele também tem essa preocupação de tornar da prestação jurisdicional ser mais rápida, mais célere. Então, eu acredito que essa questão da burocracia está sendo superada com as reformas que estão sendo feitas no âmbito processual, tanto do processo civil como do processo penal. Muito bem. Doutor, com quase 40 anos aí de atuação na magistratura, como juiz, agora como juiz auxiliar, o senhor viu a evolução do debate público do judiciário. Como é que o senhor tem visto essa politização de temas que são debatidos pelos seus pares no âmbito judiciário? A questão política partidária, essa impossível, essa não tem espaço dentro do Poder Judiciário. Agora, a política, no sentido nobre da palavra, ela é muito importante, porque ela vai defender interesses, né? Então, nós não podemos também ficar longe da sociedade, longe desse debate político. É muito importante. A magistratura, quando ela ficou longe do debate político, ela acabou se prejudicando. Então, hoje, os juízes atuais, eles estão mais preocupados de se tornarem mais abertos para que a sociedade, os nossos políticos, que é onde são eleitos pelo povo, né, eles acabem tendo uma via de conversação, né, no sentido de aprimoramento das instituições, né? Da mesma forma que se critica o judiciário, também tem que se ver o lado do legislativo, do poder executivo. Então, os poderes eles têm que ter uma interdependência, um convívio, né,
que é muito salutar. Eu acho, essa é a minha visão sobre essa questão da politização, né? Muito bem. Doutor Emílio, em nome da diretoria, eu quero agradecer a sua participação aqui no Frente a Frente. Foi um prazer ter essa conversa com o senhor, aprender um pouco sobre o trabalho e o pensamento do senhor com relação ao direito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer mais uma vez a família Monteiro, que sempre nos acolheu, e parabenizar o trabalho que vocês fazem. Essa que é a mídia, a mídia que eu acho que ela é uma mídia madura, séria, na informação ao telespectador. Parabéns. Obrigado. Viu? Obrigado mesmo. E agradecer você que participou do Frente a Frente em mais um programa. Lembrando que na semana que vem nós temos mais programa e eu aguardo sua participação. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.